É, vamos falar hoje. Aqui quem está falando é José Celestino Bahia. O meu canal é josecbahia@gmail.com. E hoje nós vamos falar sobre a confissão e o pecado. Vamos prestar bem atenção nessas passagens, que é importante. Porque eu tiro tudo isso da Bíblia para falar para as pessoas. Então aqui em Mateus 3, 5 e 6, pessoas de Jerusalém e de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, vinha a ele e confessava os seus pecados. Quem é ele? É João Batista. João Batista. Eram batizados por ele nas águas do Jordão. Então ele confessava o povo e batizava nas águas do Jordão. Aqui também em Tiago 5, de 14 a 16, alguém está triste? Reze. Está alegre, cante. Está alguém enfermo? Chama o sacerdote da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o enfermo e o Senhor restabelecerá. Se ele cometeu pecado, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros para ser curado. Olha, a confissão tem até poder de ser curado, de cura. Aqui em João 20, né? João 20, de 20 a 23. Diz assim: dito isso, mostrou as mãos e o lado. Quem mostrou? Jesus. Os discípulos alegraram ao ver o Senhor e disse outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também assim eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre ele, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. Aqueles a quem não perdoar não serão perdoados. É o próprio Jesus falando para os discípulos. Olha outra aqui, em Hebreus 5, de 1 a 4. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que diz respeitam a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso ele deve oferecer sacrifício tanto pelos próprios pecados, quanto pelo pecado do povo. Ninguém se apropria dessa honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, irmão de Moisés. Então veja só, nós estamos falando aqui sobre o pecado. Então agora nós vamos falar nós falamos aqui sobre a confissão. Então nós vamos falar agora sobre o pecado, né? O que é pecado? O que é pecado? É a desobediência a Deus como princípio da geração Adão e Eva. Hoje vemos o pecado sendo pregado nas televisões, nos jornais, nas escolas, no Ministério da Saúde e etc. Escangalhadamente. Como assim? Façam sexo, mas use camisinha, até com propagandas. Quando saírem, coloque a camisinha na bolsa. Lutam para que o pecado seja aprovado, com projetos de casamento de homem com homem, mulher com mulher. Reclamam que são discriminados pela sociedade. Olha, reclamam que são discriminados pela sociedade. Querem ter uma vida normal como se fosse família. Não querem mais dar a bênção dos filhos. Digam assim: bom dia, até, ou cara, ou bicho. São tratamentos e relacionamento com pais e filhos, filhos e pais. Parece que os pais têm vergonha dos filhos, os filhos têm vergonha dos pais.
É o tratamento, e o tratamento continua assim, ô velho, ô velha. Com todo o desrespeito, não se trata mais de pai e mãe. Muitos pais até têm em sua casa uma cama de casal para dormir junto com sua filha, com um namorado. Porque se diz, é melhor fazer sexo em casa do que na rua, pois o perigo é menor. Olhem, não somos animais irracionais, somos gente. O perigo do pecado, tanto na rua como na casa, é pecado e muito grave, porque pode perder a salvação, dado gratuitamente. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Pelo pecado, Sodoma e Gomorra foram destruídas, a cidade toda, com chuva de fogo e enxofre. Veja 1 Coríntios 15, 19. Se é para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. 1 Coríntios 19, 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Em Levítico 18, 22. Levítico 18, 22. Não te deitarás com o homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Em Jeremias 30, 6 e 7, perguntai, veja se um homem pode dar à luz, porque então vejo os homens com as mãos sobre os rins, qual mulher de parto? Porque trazem essa palidez em seus semblantes? Em Romanos 1, 25, presta atenção. Romanos 1, 25 a 32. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adorar e servir a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus o entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações contra a natureza. Do mesmo modo, também, os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se em desejo uns para com os outros, cometendo homem com homem a torpeza, e recebendo os seus próprios corpos, a paga devida do seu desvario, como se não se preocupasse em adquirir o conhecimento de Deus. Deus o entregou aos seus sentimentos depravados, e daí os seus procedimentos indignos. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldades, cheio de inveja, homicídio, contendas, engano, magnanimidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades. Rebeldes contra os pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus que considera digno de morte aqueles a que fazem tais coisas, não somente a praticam, como também aplaudem os que cometem. Há tipo de pecado que não é perdoado nem aqui, nem na terra, nem do outro lado, nem depois da morte, ou seja, na outra vida. Marcos 3, 28 e 29. Em Romanos 6, 12 e 13. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais os seus apetites, nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumento do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumento do bem ao seu serviço. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá,
porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque foste comprado por um grande preço, preço de sangue. Glorificai a Deus no vosso corpo. Em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, e nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Isso é muito sério. Ao menos alguns de vós têm sido isso. Mas foste lavado, mas foste santificado, mas foste justificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Até mesmo nós temos que ter esta grande confiança em Deus, gente. Por favor. Até mesmo as consequências que vem trazendo para esse povo, nós temos que sair dessa consequência. É isso aí, que Deus abençoe todos vocês, ajude a compreender essa palestra, esse episódio, esse vídeo, que seja para o bem de vocês. Que Deus abençoe, Jesus te ama, amém.